Bom, olá, gente. A gente vai falar um pouco hoje sobre modelos atômicos. A gente vai falar sobre os 4 modelos atômicos principais que a gente estuda na química, sendo que eu chamaria mais atenção para vocês esses dois últimos, o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr, que eles são modelos que são aceitos até hoje, e é interessante comentar que eles, na verdade, o modelo de Bohr, ele não, por ser o último modelo, ele não exclui o modelo de Rutherford, na verdade, os dois se complementam, então vocês podem encontrar na literatura, os vestibulares, o modelo de Rutherford-Bohr, porque as informações dos dois, elas são válidas e elas se complementam. Para a gente lembrar um pouco dos modelos atômicos, vamos lembrar um pouco do conceito de átomo, e a gente lembra que esse conceito ele surgiu lá na Grécia Antiga, né, com o Leucipo Demócrito, e eles foram pensadores que pensaram o seguinte, eles pensaram que se eu tivesse uma estrutura de uma matéria, que seja uma pedra, uma madeira, enfim, e eu fracionasse, eu quebrasse ela sucessivas vezes, eu chegaria numa estrutura que seria tão pequena que seria impossível eu dividir ela no meio depois. E essa é a ideia essencial do átomo. Então, a gente sabe hoje que na natureza tudo é composto de átomos, né? E essa ideia ela não é nova, ela já foi pensada há muito tempo atrás. Aí vão surgir os cientistas que vão elaborar modelos para tentar entender o que é o átomo. E o primeiro grande cientista que fez uma teoria foi o Dalton, né? E basicamente o Dalton ele disse que o átomo ele era uma estrutura indivisível. Ele vai dizer que o átomo ele é uma esfera maciça, né? E indestrutível. Então, o modelo de Dalton é conhecido como modelo de bola de bilhar. Ele vai falar que os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. E ele vai dizer também que existem vários tipos de átomos com massas diferentes. Então, é como se existissem vários tipos de bola de bilhar. A gente sabe que hoje isso é verdade, existem vários tipos de átomos diferentes. E que numa reação química, ele já conhecia as reações químicas, não existia nenhum átomo que ele era formado, que ele surgia do nada. Uma reação química basicamente é uma combinação de átomos, né, que formam um composto, eles se recombinam e eles formam outro composto. A gente sabe também que hoje isso é válido. Né? O próximo cientista que vai apresentar um modelo que vai acrescentar para a teoria atômica vai ser o Thomson. E o Thomson ele fez um experimento basicamente assim. Ele pegou um recipiente de vidro, certo? E ele aplicou um vácuo nesse recipiente de vidro. O que eu quero dizer com aplicar um vácuo? Na verdade, ele pegou uma bomba e retirou o máximo de ar que ele podia daquele recipiente de vidro. E ele também aplicou uma diferença de potencial elétrico. Ele colocou uma pilha, um gerador, enfim, para que tenha uma diferença de potencial entre um dos lados da pilha e o outro. E aí, o Thomson ele percebeu que existia uma luz em um dos lados da pilha. E que essa luz, ela se formava no polo positivo que ele tinha aplicado. Então ele vai concluir uma coisa, ele vai concluir que as partículas que estavam ali dentro, porque tinham partículas ali dentro, elas eram atraídas pelo polo positivo. Então eram partículas eletricamente negativas. E nesse experimento, o Thomson ele simplesmente descobriu que existia o elétron. Ele descobriu a existência do elétron por esse experimento. Só que o Thomson ele sabia também que essas partículas que estavam ali dentro, elas eram naturalmente neutras. Então, se existiam partículas negativas que eram atraídas para um dos lados, vão existir também partículas positivas, porque a soma disso tudo tem que dar uma coisa neutra. Então, foi assim que o Thomson chegou no modelo dele, que é o modelo por de Passos, que tem partículas positivas e negativas. E o Thomson ele vai refutar um pouco o Dalton no sentido que ele vai falar que o átomo ele é divisível, diferentemente da bola de bilhar. Por isso, o modelo é conhecido como pudim de paz, porque o átomo seria divisível. O próximo experimento, e talvez um pouco mais, o mais complexo deles, é o experimento de Rutherford. E o Rutherford ele faz um experimento bem interessante, que ele pega uma placa de ouro, certo? Ou seja, ele pega átomos de ouro, essa lâmina, essa chapa de ouro aqui, e ele incide nessa lâmina de ouro radiação alfa. E o que é radiação alfa? Radiação alfa, na verdade, são partículas que têm massa e que têm carga positiva. E ele vai observar o que acontece quando você incide essas partículas na lâmina de ouro, nos átomos de ouro, para tentar entender o que são esses átomos de ouro. E ele vai perceber o seguinte, ele vai perceber que a maioria da radiação, ela atravessa como se nada tivesse acontecido, ela atravessa perfeitamente. Aí ele vai chegar a uma conclusão que ele vai perceber que o átomo, na verdade, ele é um grande espaço vazio. Que a maior parte das partículas, ela atravessa sem sofrer desvio, como se não tivesse nada ali, nada atrapalhando o caminho, né? Então é a primeira conclusão dele, né? Os átomos são grandes espaços vazios. E aí ele vai concluir o seguinte também, ele vai perceber que
Algumas partículas elas não atravessam, elas incidem na lâmina e elas não conseguem atravessar, e algumas sofrem um pequeno desvio repulsivo. Então, somando essas duas informações, somando o fato de que sofrem um pequeno desvio repulsivo, ele vai concluir que existe uma região pequena, certo? Porque a minoria das partículas fez isso, de grande densidade máxima, é por isso que quando a radiação bate, ela não atravessa, que tem carga positiva, porque essa região ela faz com que a partícula positiva seja repelida. Então, para repelir o positivo, precisa ser positivo também. E essa região de grande densidade máxima, que causa repulsão, né, que é positiva, na verdade é o núcleo do nosso átomo. Então, ele vai descobrir que existe uma região de grande concentração de massa positiva. E ele descobre que o átomo, como ele sabia também que o átomo ele era neutro, ele descobriu que esse grande espaço vazio era a eletrosfera, que não tinha massa. E essa região concentrada seria o núcleo. Então, o que vai acontecer, para a gente entender melhor o que Rutherford fez? A maioria das partículas seriam essas setas que estão nas extremidades aqui, né, ou em cima e embaixo. Algumas, como essa que bate no meio, ela não atravessa. Tá vendo que ela bate no núcleo, que seria esse vermelho aqui? E algumas são levemente repelidas, como está o caso dessa que está aqui embaixo desse círculo vermelho. E ele vai descobrir que o átomo ele tem uma estrutura assim, pelo experimento dele. Isso lá no começo do século XX. E aí o próximo cientista que vai aparecer vai ser o Bohr. O Bohr ele vai dizer que a eletrosfera ele é composta por várias camadas. E na verdade o Bohr ele tem alguns postulados. Ele não fez nenhum experimento, mas a gente sabe hoje que o que o Bohr falou é verdade. E ele vai dizer também que quando você dá energia para o elétron, ele salta de uma camada para outra. E esse salto é conhecido como salto quântico. Então você fornece energia, qualquer tipo de energia que seja, o elétron ele dá esse salto quântico, ele passa para uma camada mais externa. E quando você deixa de fornecer essa energia, a tendência é o elétron voltar para o estado mais estável dele, para o estado de menos energia. Na natureza é mais estável aquilo que tem menos energia. Então o elétron ele vai voltar. Quando ele volta para a camada mais interna, ele emite energia, mas nesse caso aqui ele emite na forma de luz. Então você pode fornecer energia, qualquer tipo de energia que você quiser para ele, mas na hora que ele voltar do salto quântico, quando você parar de fornecer energia, ele vai voltar e aí ele vai emitir luz, certo? E baseado nesse princípio de emissão de luz, a gente pode identificar diferentes átomos com diferentes tipos de camadas eletrônicas, né? Diferentes eletrosferas. Por quê? Porque se cada átomo tem uma configuração diferente na eletrosfera, quando você fornecer energia para ele vai reagir de uma forma diferente, ele vai liberar uma forma diferente de luz. Então, isso é uma técnica conhecida para a gente identificar qual átomo qual, que é conhecido como teste da chama. E eu vou mostrar aqui um vídeo de uma pessoa fazendo esse teste da chama. Ela está explicando o princípio do teste da chama aqui, e ela mostra os átomos que são metais, bário, cálcio, manganês, cobre, lítio, enfim, diversos metais. Esse equipamento que ela utiliza é um bico de Bunsen e isso aqui é um becker só para colocar a sua solução. O primeiro experimento. Experimento. Aí cada metal libera uma cor. Bom, o princípio do teste da chama é esse. A gente incide, a gente fornece energia, né, na forma do fogo,
E cada partícula, cada configuração de camada eletrônica, ela vai liberar uma cor diferente. Então isso é utilizado para identificar qual átomo é qual. Também é utilizado para fazer fogos de artifício, para liberar essas cores. Um exercício para a gente revisar um pouco, um exercício que eu na Unesp, na prova de 2019. Ele mostra dois modelos atômicos, né? Um modelo de camadas aqui, parecido com o que a gente viu no modelo de Rutherford, e um modelo que a gente não viu, né? Que é um modelo que aparentemente nenhum cientista propôs esse modelo, por isso que a gente não viu. Ele fala assim: as figuras representam dois modelos 1 e 2 para o átomo de hidrogênio. O modelo 1, o elétron move-se uma trajetória espiral, aproximando-se do núcleo e emitindo energia continuamente, né? Não em camadas, mas contínua, com frequência cada vez maior. Uma vez que cargas elétricas aceleradas irradiam energia. Esse processo só termina quando o elétron se choca com o núcleo. No modelo 2, o elétron mostra inicialmente determinada órbita circular estável e em movimento uniforme em relação ao núcleo, sem emitir radiação eletromagnética, apesar de apresentar aceleração centrífuga. Nesse modelo, a emissão só ocorre de forma descontínua, e a gente sabe que é isso que acontece porque o elétron ele dá um salto, né, para uma camada, de uma camada para outra, quando o elétron sofre transição de uma órbita mais distante do núcleo para outra mais próxima. E aí, esse modelo 1, gente, a gente não estudou ele porque ninguém propôs ele e ele não é um modelo que é válido, tá? Mas ele pode aparecer na prova e muito provavelmente vai estar errado se estiver falando alguma coisa. Vou falar que um cientista propôs ele, muito provavelmente não é o modelo aceito, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Modelo 1 proposto por Bohr, bom, o Bohr ele propôs o salto quântico e as camadas e o modelo 1 não foi proposto por Bohr, é só a gente lembrar aqui. Está falando, é o modelo de camadas, né? É o modelo do salto, então não foi isso. O modelo 2 descreve as ideias de Thomson. Thomson, ele falou dos pudim de passas, né? Então, o modelo 2 não descreve as ideias de Thomson. Quem vai começar a falar de eletrosfera vai ser o Rutherford e o Bohr. Os dois estão em total desacordo com o modelo de Rutherford. O modelo 2 não está em total desacordo com o modelo de Rutherford, concorda comigo? Porque existem. Na verdade, só o fato de existir um núcleo e uma eletrosfera já não está em total desacordo com a teoria de Rutherford, que foi isso que o Rutherford percebeu. O modelo 1 proposto por Bohr, o modelo 1 não foi proposto por Bohr, Bohr é falado do salto quântico. E aí, o modelo 2 proposto por Bohr explica satisfatoriamente o fato de um átomo de hidrogênio não emitir radiação o tempo todo. E é exatamente isso, porque o átomo de hidrogênio ele só emite energia quando há o salto quântico. Então, se não existisse camadas, se existisse essa trajetória, como que ele usa a palavra aqui, em espiral, o átomo ele ficaria oscilando o tempo todo e ele nunca, digamos assim, pararia no mesmo nível, certo? E aqui, não. Aqui no modelo 2, ele para e ele só muda de energia quando ele salta de uma camada para outra. E é por isso que essa alternativa está correta. Alternativa aí. O exercício que exige é que você lembre um pouco dos modelos atômicos, né? Então, é importante a gente lembrar o que cada um deles diz, né? E o outro exercício, um pouco mais fácil que esse, ele fala que um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse e em seguida chama de bico de Bunsen para em seguida observar a luz da cor emitida. Então, qual que é o teste que a gente coloca a estrutura no fogo e identifica qual que é o material com base na cor? É o teste da chama. E o teste da chama ele consiste em diferentes cores por conta de diferentes camadas eletrônicas, na hora que o elétron dá esse salto quântico de volta, né? Então, isso é a alternativa D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.